Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que mexe com quase 2000 anos de teologia cristã. É uma ideia que desafia a doutrina tradicional e força a gente a olhar para as origens da fé de um jeito, de um jeito completamente diferente. A questão central é essa aqui. Como é que a crença em um único Deus se encaixa com a divindade de Jesus e a figura do Espírito Santo? Para muita gente, a resposta parece óbvia. Mas olha, a história mostra que o caminho para chegar nela foi bem mais complexo e, para ser sincero, cheio de polêmica. Certo? Então vamos lá. Nossa análise de hoje vai se basear nos argumentos de um livro chamado Monoteísmo Absoluto, do autor Marcos Dias. A obra defende uma ideia forte, que a fé dos primeiríssimos cristãos era radicalmente diferente do que se tornou o padrão séculos depois. Então, vamos juntos seguir essa linha de evidências que o autor apresenta passo a passo. Para começar, a fonte nos leva lá atrás, de volta ao primeiro século, para um quebra-cabeça teológico que os seguidores de Jesus tiveram que resolver. E era um dilema e tanto, um que definiria o futuro da fé. E aqui está o conflito. De um lado, você tem a herança judaica, com um monoteísmo super rígido. Só existe um Deus, o Pai. Ponto. Do outro, a experiência transformadora com Jesus, que eles viam como divino, como alguém digno de adoração. Então, como é que se concilia essas duas ideias que parecem opostas? Esse foi o grande desafio da igreja logo que a Era dos Apóstolos terminou. E o que é fascinante, como a gente vê aqui, é como as primeiras lideranças da igreja lidavam com isso. Policarpo, por exemplo, que foi discípulo direto do apóstolo João, chamava Cristo de servo de Deus. Já o Justino Mártir, um dos primeiros grandes pensadores cristãos, fazia uma distinção muito clara. Ele descrevia o Pai como o Deus ingênito, ou seja, que não foi gerado, e o Filho como um Deus gerado. Essa linguagem sugere uma hierarquia, sabe? Uma subordinação, e não aquela igualdade absoluta que se tornaria a norma muito tempo depois. Então, como foi que a igreja deu esse salto? Dessa visão para a doutrina da Trindade que a gente conhece hoje. Segundo o livro, a resposta não está só na teologia. Ela é profundamente política. Um ponto de virada que foi moldado por forças de fora da igreja. E essa linha do tempo aqui mostra o argumento perfeitamente. Em 325, o imperador Constantino convoca o Concílio de Nicéia. O objetivo, segundo o autor, era político, unificar a igreja para fortalecer o império. Décadas depois, o imperador Teodósio I dá o passo final. Ele transforma essa doutrina na religião oficial do Estado. E a partir daí, o poder do império e a fé se tornaram uma coisa só. A prova dessa mudança, segundo o livro, está na comparação dos próprios credos. Em Nicéia, a menção ao Espírito Santo é quase um adendo. É super curta. E no Espírito Santo. Simples assim. Mas aí você avança 56 anos para Constantinopla e, nossa, a descrição explode. Ele agora é o Senhor, doador da vida, que é adorado e glorificado junto com o Pai e o Filho. Para o autor, isso não é só um detalhe. É uma evolução doutrinária radical. Diante dessa trajetória toda, o livro Monoteísmo Absoluto propõe uma estrutura alternativa para a gente entender a divindade. É um modelo que o autor chama de mórfia divina, que busca resolver essas tensões que a gente viu. Bom, o ponto de partida de tudo é o Pai, que o autor chama de o ser necessário. Pense nele como a fonte original de tudo. Ele é o único ser que existe por si mesmo, sem nunca ter sido criado ou gerado. Todo o resto do universo depende dele para existir. Já ele não depende de nada nem de ninguém. Depois vem o Filho, chamado de o ser contemplativo. E aqui a distinção é fundamental. Ele não é criado, mas sim gerado a partir do Pai. A existência dele deriva do Pai. E a sua função é ser o espelho perfeito e o canal da vida do Pai para todo o universo. Ou seja, ele está acima de toda a criação, mas a sua origem final é o Pai. Por fim, todo o resto do universo, anjos, seres humanos, tudo, se encaixa como seres contingentes. A nossa existência não se sustenta sozinha. Ela depende completamente do ser necessário, o Pai, tanto para ser criada quanto para continuar existindo. Isso reforça a posição única do Pai, como a fonte de absolutamente tudo. Mas a pergunta é, como é que o autor chega a essa conclusão? A obra não apresenta apenas uma doutrina, mas também um método, uma espécie de ferramenta para se chegar à verdade teológica, um jeito de reavaliar as nossas crenças.
Esse método é uma adaptação do quadrilátero wesleyano e funciona assim. O primeiro passo são as escrituras, a autoridade máxima. Depois vem a tradição, mas com um foco bem específico, as crenças da igreja antes dos grandes concílios. O terceiro passo é a coesão, quer dizer, a fé precisa ser vivida de um jeito que faça sentido com a escritura e essa tradição primitiva. E por último, a razão entra em cena para garantir que toda essa estrutura seja logicamente sólida. O ponto crucial aqui é a necessidade de ter a mente aberta. Como o próprio autor Marcos Dias afirma nessa citação do livro, a capacidade de aprender depende, em parte, da capacidade de abrir mão do que já se tem. É um chamado, sabe, para que a gente avalie as evidências sem o peso dos paradigmas que já estão estabelecidos. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A análise que a gente explorou hoje, baseada na obra Monoteísmo Absoluto, é um convite para questionar a narrativa estabelecida. Se um pilar tão fundamental da fé pode ser visto através de uma lente histórica nova, isso nos leva a perguntar: o que mais na nossa compreensão pode ser reexaminado? Uma questão para a gente pensar. A Trindade, um dos maiores, se não o maior, mistério da fé cristã, não é mesmo? Mas e se a gente olhasse para ela não só como um mistério da fé, mas como um problema filosófico? Pois é exatamente essa proposta que vamos analisar hoje, com base no trabalho do autor Marcos Dias. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Um quebra-cabeça que teólogos e filósofos tentam montar há séculos. A análise que a gente vai ver hoje se propõe a fazer justamente isso, investigar as engrenagens lógicas por trás dessa questão tão fundamental. Ok, para boa parte do cristianismo, a Trindade é um pilar, um conceito central. Mas, segundo a fonte que estamos analisando, a ideia de que existe uma Trindade, assim, unificada, pode ser uma ilusão. Na verdade, seria um verdadeiro campo de batalha de ideias que muitas vezes acabam se contradizendo. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. O autor, Marcos Dias, argumenta que falar sobre a Trindade é simplificar demais. O que existe, na verdade, são modelos diferentes que competem entre si. E cada um tem suas próprias regras e, como ele aponta, suas próprias falhas lógicas. A análise coloca lado a lado 4 modelos teológicos, 3 visões sobre a Trindade que foram surgindo com o tempo e uma alternativa que o próprio autor propõe, que ele chama de monoteísmo absoluto. Agora, olha só que interessante como a análise organiza o debate. Primeiro a gente tem a Trindade clássica, que é monárquica, ou seja, o Pai é a única fonte de tudo. Depois vem a pseudo-ortodoxa, que, segundo o autor, tenta parecer monárquica, mas acaba caindo em contradições. Já o modelo moderno ele chama de anárquico, com 3 pessoas existindo por si mesmas, o que na visão da fonte levaria ao triteísmo, ou seja, a crença em 3 deuses. E por fim, a tese do autor, o monoteísmo absoluto, a ideia de que só o Pai é o Deus que existe por si mesmo, o autoteus. Vamos em frente. Agora vamos ver como a análise usa a filosofia clássica, sabe? Como uma espécie de ferramenta para criticar esses modelos. O argumento aqui é que a definição de Deus não pode ir contra princípios lógicos básicos. Para entender essa crítica, a gente precisa de 2 conceitos-chave. O primeiro é o motor imóvel, de Aristóteles. Pensa assim, tudo que se move foi movido por outra coisa, certo? Para não ter uma corrente infinita de causas, tem que existir uma primeira causa que move tudo, mas que ela mesma não é movida por nada, uma fonte original. O segundo conceito é o de ato puro, de Tomás de Aquino. Um ser que é ato puro não tem potencial para ser outra coisa, porque ele já é tudo. É a perfeição completa. Ele não pode mudar, nem melhorar, nem se dividir. É a plenitude absoluta, entende? Então, aqui está o pulo do gato do autor. O monoteísmo absoluto, com o Pai sendo um Deus único e simples, se encaixa perfeitamente nessas ideias. Ele seria o motor imóvel, o ato puro. Já a Trindade, segundo a análise, seria um ser composto, feito de 3 pessoas. E aí que está a questão. Para a filosofia clássica, algo que é composto não pode ser a perfeição absoluta, porque tudo que é composto tem o potencial de ser decomposto. Logo, não pode ser ato puro. E a crítica não para por aí. A análise também vai fundo em supostas contradições entre a visão trinitária de Jesus e aqueles atributos que seriam essenciais e exclusivos de Deus. Este versículo aqui é apresentado como uma peça central no argumento. Uma declaração que teria sido feita pelo próprio Jesus e que, segundo a fonte, cria um dilema lógico bem complicado para a ideia de que as pessoas da Trindade são iguais em poder e conhecimento. Então,
Qual é o problema lógico que o autor enxerga aqui? Bem, é o seguinte: se as três pessoas são um único Deus e são coiguais, todas deveriam ser oniscientes, ou seja, saber de tudo. Mas o versículo parece dizer o contrário. A análise então aponta para um beco sem saída. Se Jesus sabia e disse que não sabia, ele mentiu. Se ele realmente não sabia, então ele não era onisciente, o que para o autor entra em conflito com sua divindade. Nas duas hipóteses, a doutrina ficaria em uma posição bem delicada. E além da onisciência, a análise foca na imutabilidade. A ideia aqui é que um Deus que é ato puro, perfeito e imutável não pode, por definição, passar por mudanças. Coisas como nascer, crescer, aprender, sofrer. A encarnação, nesse sentido, é vista como uma contradição direta a esse atributo divino que seria essencial. Mas a análise não fica só na lógica abstrata, não. O autor propõe um outro ângulo, usando o que ele chama de analogia dos entes. A ideia é que a própria estrutura do universo, tudo que a gente vê ao nosso redor, pode nos dizer algo sobre a natureza de quem o criou. E isso aqui ilustra o argumento de uma forma bem visual. A criação, segundo a fonte, não é um caos. Pelo contrário, ela é ordenada numa hierarquia bem clara de complexidade. Começa na pedra, que é inanimada, sobe para as plantas, os animais, até chegar no ser humano, com o intelecto. Acima de todos esses seres criados estaria Jesus, o unigênito, e lá no topo absoluto, como a fonte de tudo, o Pai. E a conclusão da analogia é essa. A estrutura do universo, com essa hierarquia toda arrumadinha, funcionaria como um espelho. Para o autor, ela reflete um Criador que é único e soberano, ou seja, monárquico, e não uma divindade anárquica ou composta por várias partes. Em outras palavras, a ordem que a gente vê no universo apontaria para um Criador ordenado, e não caótico. Bom, e com isso a gente chega na reta final desta análise. Vamos só amarrar os pontos-chave dessa crítica filosófica e teológica à doutrina da Trindade, conforme ela foi apresentada no material de origem. Resumindo a ópera, a análise de Marcos Dias desconstrói a Trindade como um problema filosófico. Argumenta-se que ela não passa nos testes da lógica clássica, que apresenta contradições com atributos divinos essenciais como onisciência e imutabilidade, e que a própria estrutura ordenada do universo não a refletiria. A pergunta que não quer calar é essa aqui. Como é que pode uma coisa ser uma ou uma e ao mesmo tempo três? Esse é o paradoxo que está no centro de tudo e é ele que a gente vai tentar desembolar. Bom, para começar, vamos dar uma olhada em como a fonte analisa o modelo tradicional, o modelo clássico. E para fazer isso, o livro foca num teólogo histórico que, na tentativa de defender a doutrina, acabou sem querer expondo as rachaduras dela. O nosso estudo de caso aqui é Théophile Gonnet. Pensa num cara que era uma autoridade no assunto no século XVII. Ele era um defensor ferrenho do modelo tradicional da Trindade. Mas, segundo a análise do livro, é justamente na defesa dele que as falhas filosóficas do sistema todo ficam mais evidentes. E aqui está o pulo do gato da crítica. Presta atenção nessa expressão. Ação eterna. À primeira vista parece uma definição poderosa, né? Mas quando a gente para analisar filosoficamente, a coisa complica. Porque, vamos lá, o que seria uma ação que nunca sai da potência para se tornar ato? Ou uma geração que não tem um ponto de partida? É como falar de uma corrida que nunca começa e nunca termina. O livro argumenta que, embora esses conceitos funcionem numa lógica interna da teologia, filosoficamente, eles são cheios de contradições. E essa tabela aqui resume bem o tamanho do problema. Basicamente, a fonte vai desmontando o argumento do Gonnet, mostrando como cada tentativa de defesa acaba gerando um novo problema lógico. E repara só na coluna da gravidade, tem alta, extrema, máxima. Ou seja, na visão do autor, não são detalhezinhos, são falhas estruturais graves. E claro, toda essa tensão filosófica não ficou só nos livros. Ela alimentou debates históricos intensos que, segundo a fonte, levaram a um verdadeiro beco sem saída para todo mundo envolvido na discussão. A palavra-chave desse debate todo é essa aqui, autotheos. É uma palavra grega que quer dizer mais ou menos Deus por si mesmo. A grande questão era, a divindade do Filho vem do Pai? Ou o Filho é divino por conta própria, por assim dizer? Esse era o centro da briga. E aí que a coisa empaca. De acordo com a análise da fonte, os dois lados tinham um problema. Se você diz que a divindade do Filho vem do Pai, você corre o risco de criar uma hierarquia, uma subordinação. Mas se você diz que o Filho é divino por si mesmo, você corre o risco de acabar com 3 deuses, o que é chamado de triteísmo. É uma sinuca de bico. Ok, se o modelo antigo leva a um impasse, qual seria a saída?
É agora que a gente vai ver a proposta do livro Monoteísmo Absoluto, uma estrutura totalmente diferente para tentar resolver essa questão. Esse novo modelo, chamado de Morphia, propõe uma reorganização total do sistema. Ele cria 3 categorias, 3 tipos de existência. No topo, o ser necessário, que é a fonte de tudo, o Pai. Depois, o ser contemplativo, o Filho, que é gerado a partir do primeiro. E, por fim, os seres contingentes, que somos nós, a criação. Uma hierarquia bem clara. E aqui está a grande sacada da solução que o livro propõe. O Filho pode ser totalmente divino, sem que isso signifique que existam 2 divindades. A divindade é uma só, a do Pai, mas ela é, digamos, contemplada, manifestada plenamente em um outro ser, que é o Filho. E com essa estrutura nova, com essa base diferente, dá para voltar naqueles termos que causavam tanta confusão e dar um novo sentido para eles. Então, olha só, geração passa a ser sobre a origem do ser, sobre a existência do Filho. Já a processão não tem mais a ver com o ser, mas com a ação, com o poder de Deus em movimento. Segundo o autor, essa distinção bem clara resolve aquelas contradições do modelo antigo. Em resumo, a proposta do modelo Morphia é oferecer um sistema que, segundo o livro, é filosoficamente coerente. Ele mantém um único Deus absoluto, garante a divindade total do Filho, dá uma função lógica para o Espírito Santo e, principalmente, escapa daquela armadilha do debate auto-teos. Olha, um dos maiores, se não o maior paradoxo da fé cristã é também um dos seus problemas mais antigos. Então, a resposta que o autor oferece está num sistema que ele chama de monoteísmo absoluto. O nosso caminho aqui vai ser bem direto. A gente começa com o problema, o tal enigma da Trindade. Depois, a gente entra na solução que a doutrina da Morphia propõe. Daí, a gente vê o argumento histórico que o autor usa para sustentar a ideia, compara com os grandes sistemas teológicos e, no final, a gente fecha entendendo como tudo isso vira uma teologia de adoração na prática. Ok, vamos começar do começo, né? O que exatamente a doutrina da Morphia está tentando resolver? A gente está falando aqui de um dilema que, nossa, está bem no coração do pensamento cristão. É que as tensões lógicas são bem claras, né? A teologia tradicional diz que Deus é simples, ou seja, sem partes, mas como é que uma essência sem partes pode ter 3 pessoas diferentes? E como é que esse ser, que é um só, age no mundo sem se dividir? Parece um quebra-cabeça. São justamente essas fragilidades que o Tratado da Morphia diz que consegue resolver. E é aí que a gente entra na solução. A doutrina da Morphia basicamente vira a mesa. Ela reestrutura completamente o jeito de entender a divindade. Em vez daquele modelo de 3 pessoas em uma essência, ela propõe uma estrutura que o texto chama de unitária e hierárquica. O pulo do gato aqui é a ideia de uma processão ontológica. Calma, o nome é complicado, mas a ideia é a seguinte. Em vez de pensar em 3 pessoas paradas, coiguais, a Morphia sugere um processo, algo dinâmico. Pensa assim, tudo começa no Pai, que é a fonte de tudo, isso se expressa no Filho, que é a forma visível dessa fonte, e finalmente se torna ativo no mundo através do Espírito, que é a ação. É uma hierarquia de como Deus se manifesta, não de quem Ele é na sua essência. O primeiro conceito, então, é o ser fontal. Esse é o Pai. De acordo com essa doutrina, ele é o único ser que existe por si mesmo, a origem de absolutamente tudo. Ponto. Não existe outra fonte de divindade. E é esse o pilar do tal monoteísmo absoluto. Uma fonte única que não foi causada por nada. Logo depois vem a forma derivada. Esse é o Filho. E aqui está um ponto central. O Filho é visto como a manifestação, a expressão perfeita e eterna do Pai. O texto deixa bem claro, ele é outro ser, sim, real, distinto, mas não outra essência. Ele é amor feteu, ou seja, a forma de Deus. É a glória do Pai que se torna visível. E para fechar o trio, a virtus operante, o Espírito. Só que aqui tem uma grande diferença. O Espírito não é uma terceira pessoa. Ele é apresentado como o poder ativo de Deus, sabe? A energia divina em ação. É a força pela qual o Pai, usando a forma do Filho, age no mundo. Tipo o sopro ou o vigor divino. Certo. Mas de onde o autor tirou tudo isso? Agora a gente entra na base histórica da coisa. O Tratado da Morphia argumenta que essa estrutura toda não é uma invenção de agora. Pelo contrário, seria uma restauração da crença cristã original, lá de antes do Concílio de Nicéia, aquele que formalizou a doutrina da Trindade como a gente conhece.
O texto vai buscar apoio lá atrás, nos escritos dos primeiros pais da igreja. Por exemplo, Justino Mártir. Ele fala do Logos como uma potência racional que deriva de Deus. Aí vem Tertuliano, com aquela analogia do sol e seu raio. Hipólito, por sua vez, diz que a manifestação de Deus cria visibilidade, e não vários deuses. E Orígenes, ele descreve o Filho como um reflexo perfeito do Pai. A conclusão da fonte é que todos esses testemunhos, lá do início, apontam para uma visão hierárquica e, acima de tudo, monoteísta. E essa citação do Tertuliano, gente, é super importante para o argumento. A substância não é separada, mas estendida. Pensa na analogia do sol e do raio. É perfeita. O raio é a luz do sol, certo? É uma extensão visível da fonte, mas ele não é outro sol. Faz sentido, né? Então a conclusão histórica que o tratado apresenta é bem direta. O padrão original da fé cristã era o monoteísmo absoluto. Essa ideia de pessoas coiguais, coeternas, segundo o autor, isso foi algo que veio depois. Um desenvolvimento que ele atribui à influência da filosofia grega em cima do pensamento hebraico original. Beleza, vimos a história, agora vamos para o argumento lógico. Como é que esse texto se compara com os gigantes da teologia, tipo Agostinho e Tomás de Aquino? Bom, a alegação aqui é ousada. A Mórfia não seria só diferente. Ela resolveria as brechas lógicas que existem nos sistemas mais famosos da história. E essa parte é fundamental para entender a proposta. O tratado basicamente diz que a Mórfia supera os outros sistemas. Por exemplo, ele critica a analogia psicológica de Agostinho, dizendo que ela mistura a mente humana com a essência divina e propõe no lugar uma ontologia objetiva. Depois, ele olha para Tomás de Aquino e questiona aquelas relações subsistentes, dizendo que isso não combina com a ideia de um Deus simples, e oferece graus de comunicação como alternativa. E até o mais moderno Karl Barth é analisado. O texto sugere que a teologia dele pode acabar virando modalismo, sabe? Aquela ideia de que as pessoas são só máscaras de Deus. A Mórfia, em contraste, diz que consegue distinguir seres reais sem, com isso, dividir a fonte única. E tudo isso leva a gente para a alegação central, a mais forte de todas do argumento comparativo. O Tratado da Mórfia se posiciona como o único sistema teológico da história que consegue manter 3 pilares essenciais juntos, ao mesmo tempo e sem se contradizer. Quais são? 1. Um Deus absolutamente simples. 2. Uma distinção real entre pai e filho. E 3. Uma geração eterna. Mas olha, a Mórfia não quer ser só um sistema filosófico cabeça. O tratado defende que toda essa estrutura se traduz diretamente numa forma de adoração, numa teologia que é, no fundo, contemplativa. Vamos ver como essa lógica toda vira adoração na prática. Essa citação do texto é linda e ilustra bem essa passagem da lógica para a adoração. A ideia é que, nesse sistema, adorar não é um dever, nem só uma emoção. É a resposta natural de quem finalmente entende a ordem do ser. É como se o universo inteiro estivesse reconhecendo sua própria fonte de luz. E na prática, como fica? Bom, todo culto é direcionado ao Pai, porque Ele é a única fonte. O Filho, claro, é honrado, é venerado, mas sempre como o caminho, como a forma perfeita que nos mostra a fonte. E a adoração acontece em espírito, ou seja, ela é movida por aquele poder operante de Deus, a virtus. Por isso, a forma mais alta, mais pura de adoração nesse sistema acaba sendo a contemplação, o ato de ver, de compreender a fonte através da forma. Então, o ponto-chave é esse. Aqui não existe separação entre pensar certo sobre Deus e adorar a Deus. Teologia não é um exercício acadêmico, frio, distante. É o ato de preparar a mente para a adoração. A clareza intelectual, de acordo com o tratado, leva quase que por consequência à contemplação e ao louvor. E essa frase final resume tudo de forma brilhante. A jornada intelectual para entender a estrutura do ser não termina numa fórmula. Ela culmina num ato de visão silenciosa. É ali que a teologia encontra de fato o seu propósito. E com isso, a gente fecha essa análise do Tratado da Mórfia. Albrecht se coloca como um resgate de uma verdade perdida, aquele monoteísmo puro do cristianismo primitivo.